Aula 1. Coloque assim: doutrina acerca de Deus. Essa é a aula 1. Doutrina acerca de Deus. Aí o dia de hoje, que é 10, né? Hoje é 10. 10 de abril de 2021. Doutrina acerca de Deus. Anotem. Então nós vamos estudar hoje a doutrina acerca de Deus. Aí coloque entre parênteses assim, ó. Teontologia. T-E-O-N-T-O-L-O-G-I-A. Teontologia. Teontologia. T-E-O-N-tologia. Doutrina acerca de Deus, ou entre parênteses, teontologia. O que é isso, teontologia? Teo é Deus. E logia, logos, é conhecimento. Então, quando eu falo teontologia, eu estou falando o logos ou o conhecimento acerca de Deus. Teo é Deus e logos, né? Logia, por exemplo, teologia, conhecimento acerca de Deus, na verdade. Psicologia, psicologia, logos da psique, da alma, conhecimento acerca da alma, isso é psicologia. Geologia, logos, conhecimento acerca das rochas, geo. Biologia, logos ou conhecimento acerca da vida, bios. Teologia ou teontologia, conhecimento acerca de Deus, ou doutrina acerca de Deus. Só para vocês irem se acostumando com esses termos, já traz algo diferente, né? Um ensino diferente para nós aí, para a gente ir aprofundando. Então, nesse capítulo, nessa aula, nós vamos ver os atributos de Deus, o que é a Trindade, os nomes acerca de Deus, os decretos de Deus, como é que a gente vê Deus e o mal, a gente vai ver isso nessa aula, como fica a questão de Deus, que é bom, e a questão da presença do mal no mundo. Que é aquela velha pergunta, né? Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Ora, Deus não poderia estalar os dedos, Ele é todo poderoso, e acabar com toda a fome, com toda a peste, né? com toda a violência, com toda a podridão, com toda a corrupção, com todo o mal que existe no mundo. Deus não poderia acabar com isso rapidamente? Ora, se Deus é bom, por que o mal existe? Então a gente vai estudar isso nesse capítulo. Como é que fica a relação de Deus e o mal? O mal existe? O que é o mal? A gente vai estudar tudo isso. E por fim, vamos estudar aquela seção que eu falei que é o veneno, né? Que são as heresias, cuidado com o veneno. Que aí a gente vai estudar o panteísmo e alguns outros termos aqui, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a doutrina acerca de Deus ou a teontologia. Primeiramente, nós, eu, vocês, nós não duvidamos que Deus existe, né? Todo mundo acredita que Deus existe. Então eu não vou me deter aqui nos argumentos da existência de Deus. Existe nesse capítulo aqui, ó, por exemplo, argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento antropológico da existência, de que Deus existe, provando a existência de Deus com argumento ontológico. Então, se você tiver um amigo ateu, isso até poderia lhe ajudar esse amigo. Como eu já estou com vocês todos que creem que Deus existe, né? Eu não vou passar isso para vocês. Mas vocês podem vir individualmente depois comigo os argumentos. Por quê? Porque Deus é provável, a existência de Deus é provável pela razão. É fácil de provar, não é fácil, é complexo, mas é possível provar que Deus existe. Nós tivemos homens, como por exemplo, Tomás de Aquino, um filósofo, um homem da época medieval, que prova a existência de Deus através do uso da razão. Então, quando o seu amigo ateu, seu parente, que não crê em Deus, pensa assim, ó, aqueles que acreditam em Deus são ignorantes, são pessoas que não são intelectuais, são pessoas que não estudam, são pessoas que não sabem pensar, aqueles que têm fé são ignorantes. Essas pessoas que estão falando isso, elas não têm noção do absurdo que elas estão falando. Elas estão indo contra argumentos racionais, não necessariamente provenientes de alguém que tinha fé, que provam que Deus existe. Então Deus existe, Deus é vivo, e é isso que nós temos que ter no nosso coração. Amém? Então aqui tem alguns argumentos que provam a existência de Deus. Eu não vou me deter neles, até porque é uma parte bem mais técnica. Nós já cremos que Deus existe, então eu vou pular essa parte. O interessante é o seguinte, ó. Segundo a visão cristã, preste atenção, segundo a visão cristã, a negação de Deus, ou o conceito errado sobre ele, produzirá desajustes e quedas na vida de uma pessoa. Já o conceito correto sobre Deus trará equilíbrio e sensatez. Então por que a gente vai estudar Deus agora aqui? Porque o conceito correto sobre Deus traz equilíbrio, paz, traz um estilo de vida verdadeiro e apaziguado. Então, se você tem um conceito errado sobre Deus, você vai desanimar a sua caminhada cristã.
É por isso que nós vamos estudar Deus, para ter o conceito bíblico correto. O que é Deus? Tem gente que acha que Deus, por exemplo, é um santo casamenteiro. Aí a pessoa vai na igreja achando que Deus só serve para restaurar o casamento dela. Deus faz isso também, mas Deus não é isso. O que é Deus? Será que Deus é o auxílio emergencial? Será que Deus é um programa do governo para dar casa própria, para dar carro novo? Tem gente que vai na igreja só para isso, né? Muitas igrejas, principalmente neopentecostais, a pessoa vai na igreja só para conseguir uma casa nova, né? Uma casa própria e um carro novo. Deus também dá isso, Deus abençoa o ser humano. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não é santo casamenteiro. Deus não está unicamente para que nós possamos conseguir bens materiais. Então a gente precisa ter uma doutrina, uma ideia certa sobre Deus. Amém? Então olha só, alguns conceitos sobre Deus. O que é Deus? Eu vou ler aqui um conceito sobre Deus, certo? O que ele é. E depois nós vamos, durante a aula, destrinchar esses conceitos aqui, ok? Isso aqui é uma definição sobre um catecismo. Isso daqui é a Confissão de Fé de Westminster, certo? É uma confissão de fé que foi feita. E no capítulo 2 diz assim, ó, sobre Deus. Aí vocês só escutem, depois a gente vai estudar isso daqui mais a fundo agora, daqui a pouco. Sobre Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é infinito em perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou sem paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Referências bíblicas para tudo isso daqui é Deuteronômio 6,4, 1 Coríntios 8,4, 1 Coríntios 6, 1 Tessalonicenses 1,9, Jeremias 10,10, Jó 11,79, e aí vai, tem inúmeras referências aqui, ó, que embasam biblicamente esse conceito sobre Deus. Então, na verdade, resumindo, Deus, ele é incompreensível, mano. Nós não podemos conceber exatamente o que é Deus, certo? Até porque, se nós pudéssemos entender ou explicar Deus 100%, a única coisa que ele não seria é Deus. Um Deus que eu posso explicar não é um Deus. Ele só é Deus porque ele é inexplicável. Entendeu? Então, quando um ateu chega para você, por exemplo, e me explica Deus, o que é Deus para você? Você pode até tentar, mas a grande realidade é que para ser Deus, ele tem que ser inexplicável. Um Deus explicável não é Deus. Deus, para ser Deus, ele não tem como caber na mente humana 100%. Nós conseguimos entender algumas coisas sobre ele, mas 100% na mente humana é impossível. É isso que faz Deus ser Deus. Ser inexplicável é o que faz Deus ser Deus. Ser imenso, ser eterno, ser incompreensível é o que faz Deus ser Deus. E é o que faz Deus não ser uma figura criada pela mente humana. Você consegue explicar, né? Por exemplo, alguns dizem, né? O ser humano que criou Deus porque o ser humano precisa de alguém, né, num nível superior para ter fé, para se agarrar, para ter segurança. Não foi o ser humano que criou Deus pelo simples fato de que o ser humano não consegue explicá-lo. Por exemplo, você consegue explicar o que é uma garrafa? Você consegue explicar o que é um ventilador? Você consegue explicar o que é uma geladeira se eu perguntar para você? Você consegue me explicar o que é uma televisão? Porque o ser humano criou tudo isso. Agora, você não consegue me explicar o que é Deus 100%? Você não consegue. Porque foi Deus que criou o ser humano e não o ser humano que criou Deus. Certo? Então, tudo que vocês colocaram aí é Deus. Por exemplo, tu colocou aí que Deus é criador. Deus é criador, a Bíblia afirma isso. Vocês duas colocaram, resumindo, que Deus é amor. E Deus está escrito em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. Ele é amor. Está escrito na Bíblia. Você colocou que Deus é luz. Está escrito em 1 João capítulo 1. Se não me engano, verso 9. Agora não lembro. Ou capítulo 1, verso 5. No capítulo 1 de 1 João está escrito que Deus é luz. Está escrito lá. Deus é luz. Está escrito Deus é amor. Está escrito que Deus criou todas as coisas. Ou seja, Ele é o Criador.
Então, ele é uma série de coisas que nós vamos estudar, mas sempre tenham em mente isso. Deus é incompreensível. Nós não vamos conseguir, é impossível colocar Deus numa maca e estudá-lo. No final da aula eu vou falar isso mais precisamente para vocês. Mas o nosso objetivo aqui não é Deus colocar como se ele fosse um objeto científico, não. Porque ele não é um objeto, ele não é um conceito, ele não é um conteúdo. Deus é uma pessoa. E assim como não adianta de nada, por exemplo, a Sara chegar para você e explicar sobre mim, o pastor Billy é isso, isso e aquilo. Isso não vai substituir você me conhecer e conversar comigo. É a mesma coisa. Então, eu explicar para você sobre Deus agora, jamais vai substituir o relacionamento de vocês com Ele. Ele é uma pessoa. E com pessoa nós nos relacionamos. Nós não aprendemos sobre ela. Eu não chego e aprendo tudo sobre você, nem pego um livro e leio tudo sobre você ou sobre você. Não. Eu conheço vocês, eu converso com vocês. É assim que a gente aprende sobre alguém. Deus é a mesma coisa. Não adianta só apenas ler sobre Ele. Ele é uma pessoa viva e, como pessoa, Ele precisa ser conhecido. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Amém? Então esse é o nosso conceito inicial aqui. E é o seguinte, apesar de Deus ser inexplicável, Ele se revelou ao ser humano através dos seus atributos. Então agora nós vamos estudar os atributos de Deus. Então você coloca um subtítulo aí, os atributos de Deus. Nós vamos estudar os atributos de Deus. Você vai entender agora sobre os atributos do Senhor. E em suma, o que são atributos? Atributos, número 1. Um atributo de Deus é aquilo que faz com que Deus seja Deus. Isso é um atributo. É aquilo que faz com que Deus seja Deus. E os atributos de Deus são os meios pelos quais Ele se revelou à humanidade. Os atributos de Deus são algumas, vamos colocar entre aspas, características de Deus, certo? Alguns traços daquilo que Ele é, que Ele revelou a nós. Os atributos de Deus. Então vamos lá. Os atributos de Deus se dividem em dois tipos, certo? Mas primeiro aqui eu vou falar sobre todos eles. Olha só. Vida, espiritualidade, personalidade, autoexistência, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, santidade, amor, soberania, liberdade e autossuficiência. Aqui são alguns dos atributos, tá? Então, atributo número 1. Deus é vida. Ele é um ser vivo. Ele é vida. Ele jamais morrerá porque Ele é a vida. Certo? Referências. Onde é que está na Bíblia isso? Jeremias 10:10, Mateus 16:16, João 5:26, 1 Tessalonicenses 1:9, Hebreus 10:31. Eu vou abrir aqui em Jeremias 10:10, por exemplo, para ler para vocês sobre Deus ser vida. Jeremias 10:10. Olhem só, aí vocês anotem, né, a referência. Jeremias 10:10 para vocês lerem depois, para irem se familiarizando com as escrituras. Olha só o que diz em Jeremias 10:10. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele é o Deus vivo. E muito mais do que isso, Ele é a vida. Certo? É o que nós vemos em João. Quando você vai ler João, o início do Evangelho de João, aquela famosa passagem, né? Olha só o que diz. A gente ouve muito isso na igreja. E quem tem mais tempo de convertido ouve muito isso também. Olha só o que diz em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nele está a vida. Certo? Então Deus é a fonte de toda a vida. Deus, segundo atributo, espiritualidade. Deus é espírito. Deus é espírito. Ou seja, Ele não tem corpo e, portanto, Ele é invisível. Respondendo aquela pergunta. Deus, Ele é o quê? Ele é espírito. Ele não possui um corpo. Ou seja, Ele não tem uma imagem. Ele é invisível. Certo? Ele não tem corpo, ou seja, Ele é invisível. É impossível de vê-lo. Por quê? Porque Ele é espírito. Olha só o que diz em João. Onde é que está escrito isso? João 4:24. Está escrito aqui, ó. João 4:24. Deus é espírito. É o que está escrito aqui. João 4:24. Então, é uma definição de Deus. O que é Deus? Deus é vida. João 4:24. Deus é espírito.
Aqui nós temos uma definição de Deus. Deus é espírito, ou seja, ele é espírito. Ele é invisível, ele é incorpóreo. Nós, como seres humanos, também somos espírito. Você também é espírito. Quando nós estudarmos sobre o homem, nós vamos estudar o que o homem é. E você vai ver que apesar de ter corpo, você é um espírito dentro de um corpo. Você também é espírito. Só que você está dentro desse corpo. E isso faz com que você não possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Deus não tem um corpo, ele não está limitado ao espaço. Então, por isso que ele também é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele é espírito, certo? Entender, mas é isso que a Bíblia nos aponta. Outra coisa, personalidade. Deus é pessoal. Deus é pessoal. Ou seja, ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Deus tem uma vontade. Deus tem emoções, Deus se ira, Deus se emociona, Deus fica triste, Deus fica feliz, Deus fica alegre. Deus não é um ser impessoal, né? Como muitos pensam. Alguns dizem que Deus é uma energia, ele é simplesmente uma energia cósmica que rege todo o universo. Não, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele se ira, ele tem emoções, ele tem vontade, ele deseja algo. Ele é pessoal, ele é um ser, ele tem personalidade. Então isso também quebra toda essa ideia de que Deus é simplesmente uma energia ou algo do tipo. Não, ele tem personalidade. Outra coisa, Deus é autoexistente. Ele é autoexistente. Ou seja, ele existe por si mesmo. Ele não depende de algo para existir. Nós não somos autoexistentes, nós dependemos dele para existir. Ele não. Ele é autoexistente. É por isso que Deus não foi causado. Isso é estranho nós pensarmos. Se a gente for começar a pensar sobre isso, a gente não vai ter fim. Deus não tem início. Pense sobre isso um pouco. Deus não teve uma origem. Ele sempre foi. Sempre, desde sempre. Antes dele criar o universo, dele criar a Terra, tudo, ele já era. Agora pense sobre isso. Qual que foi o início? Quando, se é que a gente pode chamar de história, Deus surgiu. Da onde ele surgiu? Não tem de onde ele surgiu. Ele não foi causado por nada. Ele simplesmente é desde sempre. Desde a eternidade passada e sempre será. Mas ele não tem um início. Deus não tem um início. Deus sempre foi e sempre era ele. Ele é o início, né? Então o início vem dele. O início veio dele. Ele está acima do início, certo? A nossa mente não consegue acessar isso. Então não conseguimos acessar isso. Mas ele não foi causado. Então por isso que ele é autoexistente. Como a gente vê em Êxodo 3,14, que diz assim, ó. Deus falou, Moisés perguntou, o que o senhor é? Daí a hora que Deus falou, eu sou o que sou. Simplesmente isso. Eu sou o que sou. Certo? Ele é ele. Físico, né? E isso eu fico feliz que a gente não consiga explicar. Porque um Deus, reitero, um Deus que eu consigo explicar não é Deus, é fraco. Agora, um Deus verdadeiramente inexplicável é o nosso Deus. Ele é todo-poderoso. Você pega, por exemplo, algumas outras religiões, eles explicam. O que é o Buda? Eles explicam direitinho, né? O que é o Buda? Você pega outras religiões, por exemplo, sobre os espíritos. Você pega Allan Kardec. Na obra de Allan Kardec, você pega lá a doutrina dos espíritos, você pega uma breve história sobre o espiritismo, em todas as obras dele, ele explica tudo sobre os espíritos. Ou seja, ele explica tudo, um ser humano explicando tudo. Então é um Deus muito fraco. Nós temos um Deus inexplicável e isso faz dele um Deus todo-poderoso, muito maior do que os outros deuses, porque nós não conseguimos explicá-lo. Outro atributo, eternidade. Deus não tem começo nem fim. Ele existe, sempre existiu eternamente. Ele é eterno. Outro atributo, anote aí. Onisciência. Ele sabe todas as coisas. É isso que significa onisciência. Deus conhece e sabe todas as coisas. Ou seja, o conhecimento dele é completo. Não existe nada que Deus tenha que aprender. Não. Ele sabe todas as coisas. Ele sempre soube todas as coisas. Então ele sabe absolutamente tudo. Ele é onisciente. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. É isso que significa onisciente. Ele é todo ciente. Ele é todo conhecimento. Ele sabe o que você vai pensar amanhã ao acordar. Ele sabe onde você vai estar daqui a 20 anos. Onde você vai estar daqui a 50 anos. Porque ele é onisciente. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Todas as coisas. Ele nasceu, ele sabia que você iria estar hoje aqui.
comigo, porque ele é onisciente. A gente vai estudando os venenos, as heresias, que existe o pessoal que diz que Deus não sabe todas as coisas, que Deus é que nem nós. Ele é afetado pelo decorrer das coisas. Nós não sabemos, por exemplo, você não sabe onde você vai estar amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Com quem você vai estar, o que vai acontecer. Muitos teólogos do teísmo aberto afirmam que Deus é assim também. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não conseguem entender como é que Deus, se Deus sabia que Adão ia pecar. Aí, com esses questionamentos, eles concluíram, não, Deus sabia, por exemplo, eu pergunto para vocês aqui, ó, eu afirmei que Deus é onisciente, amém? Agora eu pergunto para vocês, Deus sabia que Adão ia pecar? Sim. Sim. A resposta direta tem que ser sim, porque ele é onisciente. Se vocês ficarem meio em dúvida ou disserem não, vocês já estão no lado desse pessoalzinho do teísmo aberto, do liberalismo, que acreditam, porque eles concluíram assim, não, como assim Deus sabia que Adão ia pecar? Não, não pode isso. Então o que eles concluem? Então Deus não sabe todas as coisas, para tentar ajustar, mas não, Deus sabia que Adão ia pecar. Só que olha que interessante, sabendo que Adão ia pecar, vocês concordam que ele sabia, ele cria o jardim, amanhã eu vou pregar sobre Gênesis, eu vou pregar sobre esse assunto, no culto da família, sobre a família de Adão. Então ele cria o jardim, ele coloca a árvore proibida no meio do jardim, e ele diz para Adão, e ele manda Adão assim, ó, seguinte, você, Adão, não pode comer essa árvore. Você não pode comer, está proibido de comer. Mas ele sabia que Adão iria desobedecer. Só um adendo a isso. Um adendo, sim. Eu fiz isso, eu contei essa Isso aqui é pra história tomar, pra minha filha e comentei pra ela, na leitura da Bíblia. Já conseguiu um copinho pra nós? Eu falei, então Deus criou um jardim muito lindo com flores e botou uma árvore no meio e tinha maçãs lá. Mas aquela árvore não era para comer, era a árvore do fruto proibido. Minha filha falou, então por que ele colocou se não era para ele comer? E ele botou para testar, para ver se ele ia seguir as regras de não comer. E ela, não dá para entender, se não é para comer, não põe a árvore ali. 8 anos ela tem. Questionamentos genuínos, verdadeiros, que nós podemos ter também. Só que, então, aí tá, nós vamos entender isso. Eu vou explicar para vocês bem mais à frente, não agora, porque eu creio que vocês, de repente, não têm maturidade para entender. Mas bem mais à frente eu vou explicar para vocês o porquê disso, certo? Eu vou falar o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Ora, se Deus sabia que Adão ia pecar, e Adão pecando, a humanidade toda se perdeu, por que ele colocou a bendita árvore lá? Era só não ter colocado, não é verdade? Sabendo, sendo onisciente. Isso é uma dúvida crucial, mas que a Escritura revela o porquê. E eu vou ensinar para você. Eu tive muitos anos esse questionamento, mas até que um dia, de tanto estudar, Deus me revelou através dos escritos de outros. Né? Deus revelou a outros e eu aprendi com a Bíblia o porquê disso tudo, certo? Mas são questionamentos que nós vamos tirar mais para frente. O importante é não cair num erro. Por exemplo, se você está explicando para sua filha e ela pergunta assim, tá, mas se Deus sabe... mas por que Deus colocou então essa árvore lá? A gente pode até cair no erro de falar assim, ó, mas acontece que Deus não sabia que ele ia cair. Por isso que ele colocou a árvore lá. Ele colocou, mas ele não sabia. Aí quando Deus viu, Adão caiu. Esse é o erro do pessoalzinho que eu falei. Eles não conseguem conceber. Como que Deus, sabendo de todas as coisas, coloca a árvore e manda ele não comer, sabendo que ele ia cair? Foi um teste. Você consegue perceber isso? Foi um teste. Então, tudo isso, a gente não pode conflitar, entendeu? Agora, por exemplo, você vai poder afirmar para sua filha, Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Ele sabia. Ele botou pra testar. E mesmo assim, exatamente. E mesmo assim ele fez. E nós vamos entender depois, a Escritura explica por que ele fez isso, certo? Mas não se encaixa, não chega a se encaixar como um teste, eu acho. Porque se fosse um teste, ele não saberia o resultado. Ele estaria fazendo para saber o resultado. Então não é um teste, é o propósito. Olhando por esse viés, não. Isso depende do quê? De Romanos capítulo 9, certo? Romanos capítulo 9 e outros versos que nos mostram que aprove a Deus, em certo sentido, e isso vai ser muito difícil de engolir, de entender, é lógico, que para que Deus demonstrasse... Eu li um teólogo uma vez falando assim, ó, que antes da queda, Deus tinha demonstrado seu atributo de ser criador, Deus tinha demonstrado seu atributo de ser amor, de ser luz, de ser poderoso. Antes da queda, Deus tinha demonstrado seu atributo de ser onipresente. Mas existia no lado do coração de Deus, esse teólogo falando,
o Dr. Wilmington, ele fala que no lado de Deus tinha um atributo que até então não tinha sido demonstrado. E esse atributo e essa característica do coração de Deus se chama graça. Deus só foi capaz de demonstrar a sua graça, o seu lado gracioso, tendo pessoas para as quais ele pudesse demonstrar essa graça. Ou seja, pessoas que não merecem essa graça. Consegue entender isso? Antes de Adão pecar, não existia ninguém para receber a graça de Deus, porque todo mundo, de repente, era até digno. Mas no momento que Adão peca e que existem seres humanos e seres que não são dignos, por exemplo, eu e você, de receber o amor e a salvação de Deus, a partir desse momento Deus pode mostrar o que Paulo chama do mistério de todas as eras, que é o mistério da graça, o evangelho de Deus. É o segredo de Deus, a graça demonstrada aos homens. É Ele dar salvação para quem não merece. Isso que é graça, né? Graça é o favor e merecido. Isso é graça. Graça é favor e merecido. Então, para que essa graça funcionasse, ele precisaria de pessoas que não merecessem. Para que o favor acontecesse, precisa de algo que não merece isso. Então, a queda proporcionou isso. Proporcionou que o favor imerecido entrasse em ação. Amém? Aqui, por causa das perguntas de vocês, eu entrei nesse contexto complexo, tá? Mas por causa das perguntas, eu não ia entrar nisso. É mais complexo, mas eu creio que vocês conseguem entender. Certo? Então ele é autoexistente, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Referências. Ó, anota, é bom você anotar as referências, tá? Isaías 40, 28. Até para você, de repente, mostrar para sua filha, ela pergunta, tá, mas onde é que está escrito na Bíblia isso? Tá escrito aqui, né? Isaías 40, 28. Romanos 11, 33. E Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. Anotem também Salmos 139, do 3 ao 4. Eu quero ler esse salmo porque ele é muito lindo. E ele fala sobre a onisciência de Deus. Salmos 139, do 3 ao 4. Salmos 139, do 3 ao 4. Olha só esse salmo. Olha só o que diz. O salmista falando, Davi, a princípio falando aqui, né? Olha só. Esquadrinhas, falando de Deus, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, Deus sabe o seu andar, e o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece todos os seus caminhos. Ainda que a palavra não me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces. Consegue entender isso? Quando você se ajoelha para orar, por exemplo, olha o que o Davi está falando. Antes que a palavra chegue à língua, Deus já sabe o que eu vou dizer. Porque Ele é onisciente. Consegue entender isso? Então Ele sabe todas as coisas. Então a Bíblia afirma a onisciência de Deus. Anotar o Salmo 139, depois vocês leem o Salmo 139, é um salmo muito lindo, que fala sobre a onisciência de Deus. Olha só, saber disso, Davi falou no verso 6. Tal conhecimento, saber que o Senhor é onisciente, é maravilhoso demais para mim. E muito elevado, eu não consigo entender. Davi falou, saber disso, me dá de conta de que o Senhor é a palavra que vai chegar. É um conhecimento maravilhoso demais para mim e é muito elevado. Eu não consigo atingir esse entendimento. Então Davi também já assumiu uma posição de humilhação, uma posição de submissão. Ele entendeu que ele não conseguia entender isso. Mas isso produz no salmista e deve produzir em nós a adoração. A adoração genuína nasce daí. O que é adoração? É o engrandecer o nome de Deus, é o louvar a Deus, porque Ele é onisciente, certo? Então, esse conhecimento produz em nós adoração. Olha, depois da onisciência, onipotência. Ele tem poder ilimitado. Ele pode fazer tudo o que Ele deseja, não existe nada que pode impedi-lo. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Jó 42, 2. 42, 2, um sermão que eu já preguei no culto. Anotem aí que é um versículo que fala sobre a onipotência de Deus. O que diz Jó 42, 2? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo Deus pode fazer. Então, se Deus queria salvar uma pessoa, Ele pode. Isso não pode ser frustrado por nada. Se Ele quer curar uma pessoa, Ele pode. Tudo pode. Não existe nada que Ele não possa. Deus é
onipotente. Amém? Existe uma ressalva aqui, né? Que o seu poder, por exemplo, é uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Tá, então Deus, se Ele tudo pode, Ele pode mentir? Ele pode morrer? O que vocês acham? Deus pode morrer, por exemplo? Se Ele é onipotente? Porque o seu poder nunca vai conflitar com o seu caráter. Então Deus tudo pode, mas Ele é santo. Então, por exemplo, Ele não pode mentir. Se Ele mentisse, Ele deixaria de ser santo. Consegue entender? Se Ele morresse, Ele deixaria de ser vida. Lembra que a gente falou que o primeiro atributo é vida? Então Ele pode fazer todas as coisas, mas a sua onipotência não conflita jamais com o seu caráter. Consegue entender isso? Então, onde a gente tem embasado isso? Tito 1:2. Deus não pode mentir. Está escrito isso na Bíblia. Tito 1:2 está escrito que Deus não pode mentir, por exemplo. Olha só o que diz em Tito 1:2, para você ter uma ideia. Está escrito que Deus não pode mentir. Deixa eu ver só. Tito Filemon, aqui. Tito 1:2 diz assim, ó. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Está escrito em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. Está escrito em Hebreus 6:18. Hebreus 6:18 está escrito o seguinte: nas quais é impossível que Deus minta. As coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Então é possível que Deus minta. Deus não pode mentir. Deus não é mentiroso. Deus não mente. Então Ele pode todas as coisas, mas a sua onipotência jamais conflita com o seu caráter. Amém? Amém. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não existe nada que pode fugir da sua presença. Não existe lugar nenhum no universo que Ele não esteja. É só você ler lá Salmo 139 de novo. Leia Salmo 139. Lá o Salmo 139 vai falar sobre a onisciência e sobre a onipresença de Deus. Salmo 139. Deus está em todos os lugares. Não existe lugar no universo que Deus não esteja. Não existe 1 milímetro, 1 centímetro no universo em que Deus não esteja. Aleluia. Ele é onipresente. Ele está aqui e ao mesmo tempo Ele está com um grupo de irmãos chineses que estão estudando a Bíblia. Ao mesmo tempo. Ele está aqui e Ele está lá na África. Se tem um grupo de uma igreja estudando a Bíblia agora lá na África, Ele está nos dois lugares, derramando a revelação e o conhecimento dele nos dois lugares, tanto aqui quanto lá, porque Ele é onipresente. Amém? Amém. Então você consegue entender agora que a gente está conseguindo até entender um pouquinho mais de Deus? Então esses são os atributos. Eu não consigo entender Deus nem explicá-lo, mas os atributos que a Bíblia revela me ajudam a ter um vislumbre daquilo que Ele é. Os atributos me ajudam a entender um pouquinho mais dele. E esses atributos têm um objetivo: gerar adoração no nosso coração. Outra coisa, imutabilidade. Vão anotando aí, para a gente dar uma corridinha aqui antes que... Para mim, eu consigo terminar pelo menos até as 9h15 por aí. Imutabilidade. Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Isso que é imutabilidade. Ele não muda, ele é sempre o mesmo porque ele já é perfeito. Salmo 102, 27. Tiago 1,17. Esse vocês anotem, Tiago 1,17. Deus não muda. Ele é imutável. Nós mudamos, né? Agora você está aqui de boas, né? Daqui a pouco amanhã, de repente, você acorda meio aluada, principalmente as mulheres que costumam fazer isso, né? Dependendo do período, aquele período fértil da mulher, né? Que isso existe. Mas os homens também têm, sabia? Na biologia dos homens também tem uma sigla, inclusive, né? Dos homens. Que fala da bipolaridade masculina também. Então é meio injusto também, né? Ficou taxado só para as mulheres, mas os homens também têm isso. Então, os seres humanos mudam. O que isso nos explica? Tanto homens quanto mulheres mudam. Seus amigos mudam com você. Sua família muda com você. Não é verdade? De repente você tinha um amigo que você nem se dava muito e hoje vocês se dão. Ou você tinha você tem um amigo que vocês eram muito amigos e de repente essa pessoa parece que mudou da noite pro dia, mudou com você, né? E vocês hoje não são tão amigos quanto eram. Os seres humanos mudam. Deus nunca muda. Ele é imutável. Ele te amava ontem, Ele te ama hoje e Ele vai te amar amanhã. Consegue entender isso? Ele era onisciente ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã. Ele era amor ontem, Ele é amor hoje e Ele será amor amanhã. Pessoas não. Pessoas, você tem uma pessoa que é um amor de pessoa em uma época da vida, né? Os seres humanos, quando é criança, é um amor de pessoa aquela menina, né? Quando chega na adolescência,
esse amor já começa, né, a ser misturado com outra coisa. Na adolescência, que dá aquela crise, né, hormonal no adolescente, no ser humano. Quando chega na vida adulta, a pessoa de repente já muda. Se você coloca dinheiro na mão de um homem, ele muda. Se você dá poder para uma pessoa, ela muda. Muitas pessoas mudam quando começam a enriquecer. Principalmente familiares, né? Às vezes é bem humilde. Começou a enriquecer, muda. Poder, muda. Começou a ganhar muito poder, né? Fama. A fama muda um ser humano também. Coisas mudam seres humanos. Deus não. Ele é imutável. Aleluia? Aleluia. Louvemos a Deus. E para nós finalizarmos, ó, agora alguns atributos. Esses atributos que eu falei para vocês são atributos da natureza de Deus. Ele é vida, esse é natural dele, certo? Agora nós vamos estudar alguns atributos morais de Deus, que tem a ver com o seu caráter. Por exemplo, santidade. Coloca em santidade. Isaías 6:3. Deus é absolutamente santo. Ele é puro, ele é íntegro no seu caráter. Ele é perfeitamente santo. Salmos 25:8. Tanto é que a palavra diz que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. Ele não é só santo. Eu posso ser santo. Você pode pegar um monge aí, um pastor muito que vive em santidade, ele pode ser santo. Agora Deus é mais do que... Os anjos são santos. O arcanjo Miguel é santo. A gente vai estudar angiologia, se eu não me engano. Deixa eu ver se a gente vai estudar aqui. Se tem nesse manual a questão da angiologia. Eu acho que não tem. Ah, tem aqui, ó. Capítulo 9, a doutrina acerca dos anjos. Quando nós vamos estudar aqui nos anjos, sobre anjos. O que são anjos? Para que serve anjos? O que é, né? O que são serafins? O que são querubins? A gente vai estudar na aula sobre anjos. Se chama angiologia, né? Então, mas os anjos são santos. O arcanjo Miguel é santo, o Gabriel é santo. Agora, Deus é mais do que isso. Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Está escrito em Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus ele é absolutamente santo. Deus é amor. 1 João 4,16. Deus é amor. Também famoso, né, famigerado João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é amor. Só quero fazer uma ressalva aqui. Apesar de Deus ser amor, a gente pensa que amor tem a ver com concordância. E isso não é verdade, certo? Por exemplo, a gente confronta muitos pecados como cristãos. A gente confronta, por exemplo, a homossexualidade. A gente confronta a prostituição. A gente confronta o adultério no casamento, a infidelidade conjugal. Nós confrontamos isso. A Bíblia aponta que isso é pecado. E aí essas pessoas que praticam isso podem vir para nós e dizer assim: ah, mas Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou. Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele é santo. Não pode pegar só uma característica de Deus e esquecer as outras. Ele é amor, mas Ele é santo. Então, apesar de Ele ser amor, Ele não comunga com o pecado, exatamente. Amor não tem a ver com concordância. Tem gente que acha que amor tem a ver com concordância. Por exemplo, se o seu filho chega para você e cometeu um alto crime, né? Um crime daqueles que é digno de ser preso. Aí você ama o seu filho, você vai dizer assim: vai fazer de tudo para que ele não seja preso? Não. Só porque você ama o seu filho não quer dizer que é por aquilo que ele faz. Amor também não tem a ver com liberdade. Alguns dizem, né? Porque o homem tem livre-arbítrio e tem a livre escolha de fazer o que ele quer porque Deus ama o ser humano. Quem disse isso? Agora, só porque você ama o seu filho, você deixa o seu filho fazer aquilo que ele quer? Não. Por exemplo, se o seu filho quer sair correndo por meio da rua, por meio da avenida. Eu amo meu filho, pode deixar que ele vá porque eu amo e ele é livre para fazer o que ele quiser, né? Seu filho está com isqueiro na mão, com fósforo riscando na frente do fogão. Aí você como pai diz assim, ó: eu amo meu filho, e como eu amo, eu dou liberdade para ele fazer o que ele quiser. Pode ficar aí na frente do isqueiro, né? Pode pegar meu celular, tacar no chão, pode fazer o que você quiser porque eu te amo, meu filho, você é livre. Não. Você ama o seu filho, mas isso não significa que você dá liberdade para fazer o que ele quiser o tempo todo. É justamente porque você ama que você coloca ele de castigo, que você proíbe ele de muitas coisas, não é verdade? Então, às vezes alguém pode perguntar, né? Tá, mas se Deus é amor, por que ele me proíbe, por exemplo, um homem pode perguntar, de trair a minha esposa? Se pra mim isso é tão prazeroso e tal, tô usando um exemplo aqui. Ou por que Deus me proíbe, por exemplo, de usar drogas? Por que Deus me proíbe de me prostituir? Por que Deus me proíbe de ser infiel com alguma pessoa? Por que Deus me proíbe de fumar? Por que Deus me proíbe de amor? Ele não devia dar liberdade para fazer o que eu quiser? Não. Justamente por ele ser amor é que ele te proíbe.
Justamente por ele ser amor, é que ele proíbe você de acabar com a sua família traindo a sua esposa, por exemplo. De acabar com a sua família, de destruir a sua família através das drogas. É por isso que ele proíbe. Então, amor e liberdade não caminham juntos. Uma vez eu vi um teólogo falando isso, ele estava num debate, e o oponente dele rebateu muito bem ele nisso, certo? Por quê? Ele afirmou, amor e liberdade caminham juntos? Não tem nada a ver. Amor e liberdade não caminham juntos. Amor e proibidade caminham juntos. É porque eu amo meu filho, que eu vou proibir ele de pegar isqueiro, de mexer com fogo, né? É porque eu amo meu filho, que eu proíbo ele de ir sozinho, tem 6 anos, eu proíbo ele de sair. E porque eu o amo, eu o proíbo de se envolver com amigos que vão levar ele para o mau caminho. É porque eu amo meu filho que eu levo ele para a igreja. É porque eu amo meu filho que eu faço ele estudar, que eu não deixo ele jogando videogame ou assistindo TV o dia todo. É porque eu amo. E às vezes o filho pensa, né, eu tenho o pior pai do mundo, né? Não deixo fazer o que eu quiser, não. Depois, quando ele cresce, você, quando cresce, você ora, depois você esquece, você é agradecido aos seus pais, né? Graças a Deus, meu pai me forçava a estudar. Hoje eu sou o que sou, porque eles me forçavam a estudar. Hoje eu sou o que sou, porque eles não deixaram andar com más companhias. Então eu estou fazendo esse parênteses agora, fechando parênteses, para quebrar isso já na mente de vocês. Porque isso acontece. Às vezes a gente chega confrontando homossexuais e tal. Deus ama essas pessoas, mas não significa que ele concorda com a prática delas. Então essas pessoas sempre dizem isso. Eles sempre dizem isso. Então Deus me ama, não. Assim, ele te ama do jeito que você está, mas ele não deseja você ficar do jeito que está. Então, apesar dele te amar, isso não significa que você pode ferir a santidade de Deus. Deus é amor, mas ele é santo. Certo? Amém? Entendido? Estamos finalizando. Só faltam mais 3 e nós vamos finalizar a aula de hoje, que já ficou bastante tempo. Aí depois, na aula que vem, eu finalizo, certo? Falta pouca coisa para nós terminarmos esse estudo sobre Deus. Mais 3 atributos só e nós terminamos. Soberania. Coloquem soberania. Jó 40, do 1 ao 9. E anotem esse daqui, ó. Soberania, anotem. Romanos 9, 20. Anotem esse daqui, porque capítulo 9 de Romanos é importantíssimo para nós entendermos a soberania. Romanos 9. Anotem Romanos 9. Deus é soberano. O que significa isso? Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Todas as coisas que acontecem provêm de Deus. Porque Ele é soberano. Eu vou pegar um exemplo para ilustrar isso. Por exemplo, vamos pegar o Covid. Alguns afirmam que o Covid é obra de Satanás, né? Que não foi Deus que enviou o Covid. Eu pergunto para vocês, agora vocês aprenderam que Deus é soberano, né? Que tudo que acontece, acontece por ordem de Deus. Porque a vontade de Deus consentiu com que aquilo acontecesse. Eu pergunto para vocês, o Covid, da onde que surgiu o Covid? Foi Deus que enviou o Covid ou não foi Deus que enviou o Covid? Eu pergunto para vocês. Sabendo que Deus é soberano. A resposta já tem que vir na mente. Foi Deus que ordenou que o Covid entrasse no mundo. Você tem que vir na lata isso daqui. Deus é soberano. Tudo que acontece, nada está fora do controle dele. Eu já falei isso no culto várias vezes, né? Algumas pessoas que Deus estava lá no céu, e aí entrou o Covid na terra, e aí Deus ficou, meu Deus, né? O que aconteceu? Tem um Covid, tem um vírus na terra, o que eu vou fazer? Não. Deus já sabia há muito tempo, ele é onisciente. Ele sabia que o Covid ia vir. E não só sabia, como isso é oriundo dele, porque ele é a fonte de todas as coisas. Consegue entender isso? Deus é soberano. Nada do que acontece fora do controle de Deus. Aí vocês podem questionar a questão do mal. E é por isso que eu estou falando que nós vamos estudar, no final dessa aula, o relacionamento de Deus com o mal. Tá, mas se tudo que acontece por ordem de Deus, e aí? Como fica a questão do mal? O mal também. Não foi Deus que criou o mal. Deus não criou o mal. Mas a gente não pode afirmar que algo venha à existência fora de Deus, ou fora do controle dele. Ele é totalmente soberano sobre todas as coisas. Aleluia? Aleluia. Consegue entender? A gente vai explicar isso com mais tempo. Então, vocês fiquem ligados que eu vou passando isso para vocês. Deus é soberano. Tudo que acontece por ordem dele, por determinação divina. Inclusive a salvação do ser humano. Inclusive também a perdição. A gente vê em Provérbios capítulo 16, que diz assim, ó, Provérbios capítulo 16, se eu não me engano, verso 4.
Deus criou todas as coisas, inclusive o perverso ou o ímpio, para o dia do juízo. Opa! Deus criou até o ímpio para o dia do juízo. Até isso vem de Deus. Caso isso não aconteça, nós temos que afirmar que Deus não é soberano, que Ele não está no controle de tudo. Não, Ele está, certo? Tudo que acontece, acontece sobre o controle de Deus, certo? Ah, isso tem que me causar horror? Não, isso tem que te causar o quê? Paz. Isso tem que trazer ao seu coração paz. Vocês têm que entender isso. Isso tem que trazer no seu coração a paz de Deus. Por quê? Porque eu sei que se a minha família foi afetada pelo Covid, por exemplo, eu sigo crendo que Deus está no controle de tudo. Imagina se Deus perdesse o controle de alguma coisa. Não. Se um meteoro está caindo na Terra, eu sigo crendo que Deus está no controle de tudo. Consegue entender isso? Tudo que acontece, não interessa o que aconteça, Deus está no controle. Amém? Que Deus é soberano. Liberdade, ou seja, Deus é livre. Agora estamos finalizando o penúltimo, e agora eu vou falar do último e vamos encerrar. Liberdade, Deus é livre para fazer todas as coisas. Não há limites para a sua liberdade. Ele é dono de tudo. Isaías 46, do 9 ao 10, e Romanos 9, 21. 46, do 9 ao 10, e Romanos 9, 21. Agora um exemplo prático para a gente já ir passando para o final, para mim explicar rapidamente. Significa que se Deus tirou a vida de uma pessoa, nós não somos ninguém para questionar isso, porque Ele é o dono da vida. Ele é livre para fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser tirar, por exemplo, retirar a vida da minha mãe, quem sou eu para ficar questionando o que o senhor fez? O senhor é injusto? Quem sou eu? Ele é o dono da vida e Ele é livre para fazer o que Ele quiser. Deus nunca pode ultrapassar os direitos dele. Se eu tirar a vida de uma pessoa, eu passei os meus limites, os meus direitos. Eu feri a liberdade do outro. Então eu não sou livre para fazer tudo. Por exemplo, eu não posso sair matando ninguém, né? Agora Deus não. Ele tem um atributo chamado liberdade. Além de ser dono de tudo, inclusive da vida, Ele é livre para fazer o que Ele quer. Consegue entender isso? Então, inclusive retirar a vida de uma pessoa. A única coisa que nós temos a fazer é aquilo que Jó, um grande homem de Deus, fez. Quando ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus servos. Lembra? O que Jó falou para a mulher dele? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu essa pessoa e Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Tem pessoas que ficam questionando, né? Acusando Deus. Oh, o Senhor me deu e agora o Senhor me tomou. O Senhor é mau, o Senhor é injusto. Isso é uma pessoa que é incrédula, que não é convertida, que não conhece a Deus. Deus é livre para fazer o que Ele é dono da vida. Então usei esse exemplo da vida para a gente entender esse atributo. E por último, para encerrarmos, autossuficiência. Autossuficiência. Atos 17, do 24 ao 25. Anotem aí para encerrarmos. Atos 17, do 24 ao 25. Autossuficiência. Deus é autossuficiente. Eu vou fazer questão de ler para nós encerrarmos. Diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Então Deus fez o mundo e tudo que existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele faz o que Ele quiser. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O que significa autossuficiência? Ele é autossuficiente, ele não necessita de nada. Ele não necessita do seu amor, ele não necessita que você ore por ele, ele não necessita que você adore ele não necessita do seu dízimo, ele não necessita do seu dinheiro, da sua oferta. Que necessitamos somos nós, né? Mas ele não necessita de nada, ele não precisa que eu venha aqui ensinar vocês, ele não precisa de mim, certo? Consegue entender isso? Ele quer me usar, Ele está me dando a honra de trabalhar para Ele, de servi-lo. Eu já li em muitos livros de teologia, claro que não teologia sadia, o camarada concluindo que Deus precisava de Abraão, que Deus precisava do ser humano. Não, Deus não precisa. Deus, na verdade, estava dando a honra para Abraão de participar dos propósitos dele, dos desígnios dele. Não de mim para vir aqui. Eu conheço a história de um grande ministro de Deus, se eu não me engano, o Jim Swaggart. Se eu não me engano era o Jim Swaggart, não quero errar agora, mas se eu não me engano era o Jim Swaggart, um grande evangelista da década de 90. Jim Swaggart passava na TV as pregações desse homem. E ele marcou a vida de muitas pessoas. E teve uma vez com um ministério gigantesco. Ele estava subindo um púlpito num palco com um estádio lotado. Estádio lotadíssimo.
em um ministério que tocava todas as nações quase da terra. Ele era um grande televangelista. Todas as pessoas assistiam ele pela TV. E antes de subir para pregar, diz a história, ele diz que ele conta, né? Não posso até afirmar até onde isso é verdade, mas eu quero aqui retirar o princípio da história. Diz que antes dele subir para pregar, ele viu que o estádio estava todo lotadíssimo, uma multidão lá fora, e ele falou consigo mesmo assim, ó, Deus precisa de mim. Falou ele e o coração dele, ele diz que ele diz assim, ó, hoje Deus precisa de mim. Ele falou isso. Desse dia, o ministério dele quebrou, totalmente. Quebrou. Descobriu, ele caiu num pecado feio e dificilmente ele conseguiu depois desse acontecimento. Quebrou, escandalizou muito, ele foi exonerado por alguns meses ou anos do cargo de pregador. A igreja dele, os anciãos da igreja, anciões, exoneraram ele do cargo dele antes de pregar. O ministério dele, assim, Satanás entrou e devastou o ministério do cara só por uma frase que ele disse, por um coração que ele teve, de que Deus precisava dele. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, nós é que precisamos dele. Consegue entender isso? Deus não precisa de nós, Deus não precisa de mim para vir ensinar a Bíblia para vocês. Ele está me dando a honra de vir ensinar a Bíblia para vocês. Deus não precisava do Jimmy Swagger para tocar multidões. Ele estava dando a honra para aquele homem de participar daquilo. Deus não precisa de você para salvar seu familiar. Ele pode te dar a honra de salvar, dele ser salvo através da sua vida. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente. Aleluia! Depois a gente vai estudar mais à frente esses capítulos, mas anotaram aí, Atos. Então é isso. Vamos finalizar. Vai ter que ficar para a próxima aula. Eu falei que eu não ia conseguir, e vai ser muito difícil eu conseguir terminar em uma aula, né? Em uma hora. Vai ser muito difícil conseguir 1h30 nas aulas. Então a gente está com a meta de fazer em 10 semanas, mas pode durar um pouco mais. O que eu acho que é melhor, né? É pior eu ficar passando rapidamente, sem explicar, só para terminar de uma vez, sendo que a gente não tá. Nem discutiu, por enquanto. Então. Vocês vão ver nas próximas aulas que vocês vão começar a soltar mais. É sempre assim. Na última aula não era nem para falar de tantas perguntas e questionamentos. Se vocês tiverem algumas perguntas, pense sobre isso, estudem sobre isso. Na próxima aula nós tiramos. Na próxima aula nós vamos estudar a Trindade, que eu já afirmo para vocês que vocês não vão entender nada sobre a Trindade, certo? E não é para entender mesmo. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito, né? O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito é eternamente emanado pelo Filho. Os três são três, mas são um. Não são três deuses. É um só. Mas ao mesmo tempo são três. Então como a gente entende isso? Não tem como entender, certo? Mas a gente vai explicar porque é o que a Bíblia ensina. Depois nós vamos ver os nomes de Deus. Elohim, Adonai e Yahvé. A Bíblia dá nomes para Deus. El Elyon, Yahvé Jiré, né? Ou Jeová, né? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Sabaoth, Jeová Tzidkenu. Nós vamos entender todos esses nomes. E depois nós vamos estudar, essa aula vai ser legal, sobre os decretos de Deus. Essa aula vai ser muito interessante sobre os decretos, vocês vão se maravilhar com essa aula. Podem crer naquilo que eu estou dizendo. Sobre os decretos de Deus. E por último, Deus e o mal. Como é que é a relação de Deus e o mal? Certo? Deus não criou o mal, Deus criou o mal, como é que fica essa questão aí? O que é o mal? Né? E vamos estudar o veneno, rapidamente, eu vou passar pelo veneno, ou seja, heresias, ensinos errados. E vocês vão estar bem mais espertos aí nos próximos cultos, ou se for em alguma igreja, vocês vão ver lá se o pastor sabe aquilo que está falando, você não sabe, amém? Vocês vão estar muito inteligentes aí, e também já não vão sair seguindo qualquer inescrupuloso que chega com o microfone na mão, tentando ensinar alguma coisa. Aleluia! Entenderam aí? Anotaram bastante? Gostaram? Então, para finalizar, eu vou só ler isso daqui, essa frase, e eu vou despedir vocês. Esse aqui é o catecismo, o breve catecismo de Westminster, que diz, agora vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quem é Deus? Uma pergunta. Quem é Deus? E aí ele mesmo responde, Deus é espírito, é infinito, é eterno e imutável em um ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade e verdade. E o catecismo maior de Westminster também define Deus. Olha só o que ele diz. Aqui. Quem é Deus? Deus é espírito. Por si mesmo, ele é infinito em ser, em glória, em bênção e em perfeição. Ele é todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente,
infinito em poder, em sabedoria, em santidade, em justiça, em misericórdia, em clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade, tardio em irar-se, todo paciente, todo benigno. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Então aqui alguns conceitos da teologia sobre Deus, e nós vamos encerrar então essa aula falando sobre, por essas palavras, como eu falei para vocês, o nosso objetivo aqui não é estudar Deus, mas é conhecer a Deus. Tudo que eu falei ajuda a entender um pouco mais sobre ele, mas o importante não é vocês saberem só explicá-lo. Por quê? Porque um teólogo sabe explicar Deus, um ateu até, se lê a Bíblia toda, sabe explicar Deus. Agora, tem que ter relacionamento com ele, certo? Então, relacionamento. Assim como não adianta eu explicar sobre mim para você, não. Ou o seu cônjuge, né? Um casamento, ele não é baseado assim, você pega um livro lá, digamos que você casou com o Carlos, daí você lê, o Carlos é legal, o Carlos gosta de tal série, o Carlos gosta de assistir filme de terror, esse tipo de pessoa, ele gosta de café da manhã, é matutino, é noturno, aí você lê tudo sobre o Carlos. Isso significa que você conhece o Carlos? Não. Casamento é baseado em relacionamento, em vivência. Então nós lemos sobre Deus, mas Deus, ele é uma pessoa, como eu falei, ele é dotado de personalidade. E vocês precisam conhecê-lo. Através do quê? Da oração, da adoração, dos cultos, né? Da glória, da ministração e principalmente do estudo da palavra de Deus.